Nada é mais justo do que ver você em paz, enquanto quem te feriu se perde nas próprias escolhas. E este vídeo é sobre isso, sobre a justiça silenciosa que acontece quando você escolhe se afastar, se curar e viver uma vida que não depende do reconhecimento de ninguém. Aqui você vai entender por que a sua paz é a maior resposta, como isso desmonta o ego de quem te subestimou, e como usar essa fase para construir uma versão ainda mais sólida de si mesmo. Antes de seguir, pensa comigo. Você sente que alguém tentou destruir sua paz? Está lidando com gente que te feriu, mentiu, te humilhou ou riu da sua dor? Tem carregado um peso que não é seu? Se alguma dessas situações te toca, fica aqui comigo. Este vídeo vai te mostrar que a vida cobra, que a consciência deles não descansa e que o seu silêncio vale mais do que qualquer confronto. Então já deixa o like, se inscreve no canal e quando o vídeo terminar, acessa o conteúdo exclusivo que deixei no comentário fixado. Isso vai te ajudar a transformar sua dor em força e sua paz em vitória. Tem um ponto da caminhada em que a dor já não é mais o que define você. Antes, tudo o que fizeram pesava no peito, ocupava seus pensamentos, tirava seu sono. Agora, começa a surgir um outro tipo de sensação, a calma de saber que você não precisa mais provar nada para ninguém. Essa paz que vai nascendo por dentro não é a ausência de cicatrizes, é a prova de que você sobreviveu a elas. No começo, é estranho perceber que você não sente mais aquela urgência de responder, discutir ou se justificar. Você olha para trás e vê tudo o que engoliu calado, todas as humilhações, todas as vezes em que foi tratado como opção. Hoje, porém, a sua prioridade mudou. Em vez de gastar energia tentando ser compreendido, você escolhe preservar sua mente, seu coração, sua rotina. E é justamente aí que começa a virada secreta. Porque a dor que você sentia, por mais intensa que fosse, ainda era uma dor sua, interna. Agora, a sua paz passa a ser um incômodo para quem te feriu. Eles esperavam te ver destruído, carente, pedindo atenção. Em vez disso, se deparam com alguém mais centrado, mais silencioso, mais distante. Isso mexe profundamente com o ego de quem sempre contou com a sua fragilidade. A partir desse ponto, o desconforto deles não vem do que você diz, mas do que você não diz mais. O fato de você não se explicar, não correr atrás, não responder, provoca um tipo de inquietação que nenhuma briga conseguiria causar. É como se a sua quietude colocasse um espelho na frente da consciência deles, revelando a crueldade, a ingratidão e o desrespeito que tentaram esconder. Sua paz passa a ser uma espécie de prova viva de que eles não são tão importantes quanto imaginaram. Antes, cada palavra que saía da boca deles parecia definir o rumo da sua vida. Hoje, suas decisões não giram mais em torno do que fizeram ou deixaram de fazer com você. Essa independência emocional desmonta a sensação de poder que eles tinham. E para quem é movido por controle, isso é insuportável. É nesse contraste que a justiça silenciosa se instala. Enquanto você organiza sua rotina, cuida da mente, busca conhecimento, fortalece sua espiritualidade e refaz seus planos, eles começam a perceber o estrago que causaram. Só que agora é tarde para voltar no tempo. A força que você ganhou com a dor se transformou em maturidade, e essa maturidade impede que você volte ao lugar onde foi destruído. Com o passar dos dias, a sua paz vai se tornando visível até nos mínimos detalhes, na forma como você fala, no jeito mais tranquilo de se posicionar, na falta de interesse em conflitos pequenos. Isso tudo transmite uma mensagem clara, mesmo que você nunca a pronuncie. Eu não vivo mais a partir do que me fizeram. Eu vivo a partir do que eu decidi ser. Essa frase não precisa ser dita porque está impressa na sua postura. Ao verem isso, muitos que te feriram não conseguem lidar com a própria consciência. Eles recordam situações em que te diminuíram, mentiram
faltaram com respeito e agora enxergam que, apesar de tudo, você avançou. Você se levantou em silêncio, sem fazer escândalo, sem desejo de vingança explícita. Essa diferença entre o que fizeram com você e o que você escolheu fazer com a sua dor é o que corrói por dentro. Sua paz, então, deixa de ser apenas um alívio pessoal e passa a ser um recado para a vida. Você não aceita mais qualquer coisa. Isso atrai novos ciclos, novas pessoas, novas oportunidades. E, por outro lado, expõe com ainda mais clareza quem continua preso no mesmo padrão tóxico. Enquanto você cresce, eles se perdem tentando manter a imagem, fugindo da própria culpa, repetindo os mesmos erros com novas vítimas. No fundo, é exatamente aí que tudo se equilibra. A dor que um dia quase te quebrou se transforma na base da sua paz atual. Essa paz, por sua vez, se torna o elemento que mais incomoda quem esperava te ver caído. Não porque você deseje o mal de alguém, mas porque sua recuperação revela o quão pequeno sempre foi o comportamento de quem te feriu. E nada é mais justo do que isso. Você em paz, enquanto eles se perdem nas próprias escolhas. Perceber essa virada, em que a sua paz começa a incomodar, também revela outra verdade incômoda. Tem gente que só se sente grande enquanto você está em pedaços, enquanto você chorava, se culpava e se perguntava o que fez de errado. Havia quem se alimentasse secretamente disso. A sua fragilidade servia como combustível para o ego deles, como se a dor que você carregava confirmasse que eles tinham razão, poder ou superioridade sobre você. Pessoas assim não lidam bem com equilíbrio emocional. Elas precisam ver você desorganizado, inseguro, implorando por resposta ou migalha de atenção, porque é nesse cenário que se sentem importantes. Se você se levanta, se recompõe e coloca limites, elas perdem o palco onde sempre se exibiram. Por isso, a sua paz não é apenas incômoda, é ameaçadora para quem sempre usou a sua vulnerabilidade como ferramenta de controle. Repare como nos momentos em que você mais desabou, muitas vezes não houve um abraço verdadeiro, um pedido sincero de perdão ou uma atitude real de mudança. Houve, sim, discursos prontos, promessas vazias, manipulação emocional. Porque o objetivo nunca foi curar suas feridas, mas mantê-las abertas o suficiente para que você continuasse dependente, com medo de perder aquela pessoa ou aquela situação. A partir do instante em que você começou a se afastar, a cuidar da própria mente e a questionar esse jogo, o desconforto mudou de lado. Em vez de você se perguntar o tempo todo se é suficiente, quem passa a se questionar são eles. A autoconfiança que você está construindo retira das mãos deles o poder de decidir se você merece amor, respeito ou atenção. Isso fere profundamente o orgulho de quem sempre acreditou que podia te moldar como quisesse. Esse tipo de pessoa não está preparada para lidar com alguém que descobre o próprio valor. Sua paz mostra que você já não compra qualquer justificativa, já não aceita promessas sem comportamento, já não se curva diante de chantagem emocional. É como tirar o chão debaixo dos pés de quem sempre precisou te ver por baixo para se sentir por cima. Sem o drama, sem a sua aflição, o reinado deles desmorona. Em muitos casos, o que mais os irrita não é o fato de você seguir em frente, mas a forma silenciosa e firme com que faz isso. Você não grita vingança, não expõe tudo em redes sociais, não implora para ser notado. Apenas se reorganiza, realinha prioridades, escolhe ambientes mais saudáveis. Essa mudança de postura denuncia que a dependência acabou. E perder alguém que antes era manipulável é um golpe duro para qualquer ego inflado. Nesse processo, fica evidente como a presença deles exigia que você encolhesse.
Você precisava diminuir sua luz para não provocar ciúme, não mostrar tanto potencial, não despertar insegurança. Agora, ao permitir que a própria luz cresça, você obriga essas pessoas a se encarar sem maquiagem emocional. Elas deixam de ter uma desculpa pronta, porque já não podem atribuir ao seu desequilíbrio aquilo que, na verdade, sempre esteve nelas. A paz que você está construindo, então, passa a funcionar como um divisor de águas. De um lado, quem aprende a te respeitar, entender seus limites e reconhecer seu valor. Do outro, quem se afasta, tenta te ridicularizar ou começa a falar de você pelas costas, justamente porque não suporta ver que perdeu o controle. Esse afastamento não é perda, é seleção natural da sua vida emocional. Cada passo que você dá em direção ao seu bem-estar vai cortando os fios invisíveis que te prendiam a essas dinâmicas doentias. Você deixa de ser refém de humores alheios, deixa de viver em função de aprovação, deixa de aceitar ser tratado como alguém facilmente substituível. A partir daí, a necessidade que tinham de te ver mal se transforma em frustração diante da sua recuperação. E é nesse cenário que o tema do vídeo ganha força. Nada é mais justo do que você finalmente encontrar paz, enquanto aqueles que só se sentiam grandes ao te ver quebrado precisam lidar com o próprio vazio. Sua estabilidade revela a instabilidade deles. Sua evolução expõe a imaturidade deles. Você não vence porque eles caem. Você vence porque decide com firmeza não ser mais combustível para o ego de ninguém. Se antes eles precisavam te ver em pedaços para se sentirem grandes, existe um momento em que o jogo muda de lugar. A sua recuperação começa a pesar na consciência deles. Não é de uma hora para outra, não é com fogos de artifício. Começa em detalhes pequenos, quase invisíveis. Uma foto sua em paz, uma notícia de que você está melhor, um comentário de alguém dizendo que você seguiu em frente. Cada sinal de que você se reergueu funciona como um lembrete silencioso do que fizeram com você. A princípio, eles tentam minimizar. Dizem para si mesmos que você sempre foi dramático, que exagerou, que não foi tão grave assim. Essa é a defesa automática de quem não quer enxergar a própria crueldade. Porém, a mente não é burra. Lá no fundo, na parte que ninguém vê, a memória guarda com nitidez cada palavra dura, cada desrespeito, cada escolha fria que ignorou a sua humanidade. É nessa região escondida que a consciência começa a trabalhar. Chega uma hora em que a cena se repete na cabeça deles com mais força do que gostariam. Lembram de você chorando, pedindo uma explicação, implorando para ser tratado com um mínimo de consideração. Lembram da forma fria como viraram as costas, riram, debocharam ou simplesmente fingiram que não era nada demais. Hoje, porém, não dá mais para dizer que foi brincadeira, que você era sensível demais. A prova está ali. Você sofreu, saiu ferido e ainda assim escolheu se levantar. À noite, quando as distrações diminuem e o silêncio toma conta, a mente começa a cobrar um preço diferente. Não é castigo externo, é a conta interna. A inquietação aparece na forma de pensamentos que insistem em voltar. Será que eu passei do limite? Será que exagerei com aquela pessoa? Será que perdi alguém que realmente valia a pena? Essas perguntas não surgem por bondade. Surgem porque a realidade está batendo à porta. Enquanto isso, sua postura atual aumenta ainda mais esse peso. Você não fala mal, não persegue, não faz escândalo. Apenas segue. A ausência de ódio evidente desmonta a justificativa que eles criaram para aliviar a consciência. Fica difícil sustentar a narrativa de que você era o problema, quando a sua reação foi buscar paz, crescimento e dignidade. A cada passo seu em direção a uma vida mais equilibrada, a culpa deles fica mais difícil de ser abafada.
O contraste entre o que você se tornou e o que eles continuam sendo funciona como um espelho doloroso. De um lado, alguém que foi ferido, mas decidiu amadurecer, aprender, evoluir. Do outro, alguém que feriu e permaneceu repetindo o mesmo padrão com outras pessoas, fugindo de conversas profundas, evitando qualquer tipo de responsabilidade emocional. Essa diferença grita, ainda que ninguém coloque em palavras. Em muitos casos, essa consciência não aparece como um arrependimento bonito, cheio de humildade. Manifesta-se em irritação, impaciência, nervosismo. Ficam inquietos ao ouvir seu nome, incomodados ao ver alguém parecido com você, defensivos quando o assunto é respeito. Tentam se justificar dizendo que você também errou, porque admitir a verdade inteira exigiria encarar o peso das escolhas que fizeram. Enquanto a mente deles se embaralha com lembranças e justificativas, a sua vai se organizando. Você entende que não precisa torcer para que sofram, porque a própria consciência já está fazendo o trabalho que você jamais conseguiria realizar por palavras. A vida tem um jeito preciso de devolver o que foi plantado. Não é sempre na forma de tragédias visíveis, mas na forma de um desconforto interno que não dá trégua. Com o passar do tempo, alguns vão até tentar um contato tímido, uma aproximação disfarçada, uma conversa casual. Não é só saudade, é tentativa de aliviar o peso do que fizeram. Querem sentir que está tudo bem, que você esqueceu, que aquilo não deixou marcas tão profundas. Porém, a versão de você que existe hoje já não aceita qualquer retorno, nem precisa ser selo de paz para a consciência de ninguém. E é aqui que a justiça se revela de maneira mais clara. A mesma pessoa que um dia dormiu tranquila depois de te ferir, agora perde o sono ao perceber quem você se tornou sem ela. Sua paz se transformou na cobrança silenciosa que nenhum sermão conseguiria produzir. Você segue, constrói, se fortalece. Eles lidam por dentro com o peso de ter empurrado para longe alguém que só queria ser tratado com respeito. E não há travesseiro confortável o bastante para anestesiar esse tipo de incômodo. Depois que a consciência começa a pesar, um outro tipo de dor aparece para quem te feriu, a dor de assistir, de longe, você construindo exatamente a vida que disseram que você nunca teria. É aí que o jogo muda de cenário. Um dia, usaram palavras como facas, dizendo que você não ia conseguir, que era fraco, que ninguém te levaria a sério, que sem eles você não passaria de mais um. Agora, cada passo que você dá em direção à própria paz desmonta, peça por peça, o discurso que usaram para te diminuir. Eles lembram claramente das frases jogadas na sua cara. Você não vai arrumar alguém melhor que eu. Sem mim, você não se vira. Isso não é para gente como você. Na época, essas sentenças batiam fundo, geravam insegurança, faziam você duvidar da própria capacidade. Hoje, as cenas mudaram. Você se relaciona melhor, se organiza, cresce emocionalmente, encontra novos caminhos, e isso fere o orgulho de quem apostou na sua queda como se fosse algo garantido. Cada vitória sua, mesmo que simples, vira uma espécie de desmentido às profecias negativas que lançaram sobre a sua vida. Uma noite de sono tranquila, um ambiente mais leve, um projeto que sai do papel, um relacionamento saudável, a melhora da sua autoestima. Tudo isso é prova viva de que o problema nunca foi você ser incapaz, e sim o ambiente em que estava inserido. Essa constatação humilha, porque mostra que o que te travava não era falta de valor, era excesso de desrespeito. Ver você sorrindo com verdade, sem precisar forçar, tem um peso especial nessa história. Antes, aquele sorriso era sufocado por críticas, comparações e cobranças injustas. Agora, nasce de uma vida alinhada com quem você é, de fato. Do lado de lá,
Quem te feriu observa, mesmo que em silêncio, que aquele brilho que tentaram apagar não só voltou, como está mais forte. Isso desmonta o ego de quem acreditou que você dependeria para sempre da aprovação deles. Há um momento em que a ficha cai. Disseram que você não teria coragem de ir embora, mas você foi. Disseram que você não viveria em paz, mas a sua rotina se tornou mais tranquila. Disseram que você nunca seria feliz sem aquela relação, aquele ambiente, aquele ciclo de pessoas, mas você aprendeu a se bastar. Essa contradição entre o que afirmaram e o que você se tornou é um espelho duro, porque expõe o quanto estavam errados sobre você e o quanto estavam certos sobre si mesmos. A humilhação verdadeira não está em ouvir "você tinha razão" da boca deles, porque isso quase nunca vem. Está em ver, dia após dia, que a realidade desmente o orgulho que carregavam. É o momento em que percebem que não eram indispensáveis, que não eram o centro do seu mundo, que não eram tão especiais quanto imaginaram. Você cresce em silêncio, e esse crescimento faz barulho dentro da mente deles, ainda que externamente finjam indiferença. Enquanto tentam manter a aparência de controle, você demonstra, através das atitudes, que não precisa provar nada. Não busca jogar na cara, não envia indiretas, não faz questão de esfregar as conquistas na frente de ninguém. Vive. E é justamente isso que mais agride o ego de quem apostou na sua ruína. O fato de que a sua vitória não gira em torno da derrota deles. Você não acorda pensando em se vingar, acorda pensando em construir. Esse foco maduro os coloca automaticamente em um lugar de pequenez. Do lado de fora, talvez inventem histórias, distorçam versões, tentem se proteger dizendo que sempre souberam que você teria algum sucesso. Contudo, por dentro, sabem que não foi isso que falaram. Sabem exatamente o tom de deboche, a risada quando você compartilhava um sonho, o olhar de desprezo quando dizia o que desejava viver. Assistir você tocando a própria vida com dignidade é como engolir, sem anestesia, todas as frases que usaram para tentar te paralisar. Sua paz se torna então a cena mais constrangedora que eles poderiam assistir. Não é uma paz acomodada, é uma paz ativa. Você cuida da alma, organiza a mente, seleciona melhor as pessoas, investe na própria história. A cada escolha saudável, você demonstra que a versão frágil que um dia apresentaram de você era apenas o reflexo da forma distorcida com que te tratavam. E isso é um golpe direto no ego de quem acreditou que tinha te definido para sempre. Nada é mais justo do que esse quadro. Você inteiro, consciente do próprio valor, caminhando com serenidade. Eles presos à memória daquilo que disseram, tendo que assistir, seja de perto ou à distância, a prova viva de que estavam errados. Não porque você quis humilhá-los, mas porque decidiu se respeitar. Sua paz se tornou a resposta final, e vê-lo viver o que disseram que você nunca alcançaria é a maior humilhação que o orgulho deles poderia experimentar. O mais desconcertante para quem te feriu não é ouvir "você tinha razão", é não ouvir nada. O silêncio corta mais fundo do que qualquer discurso ensaiado. Antes, eles estavam acostumados a ver você se explicar, argumentar, justificar cada reação. Hoje, encontram um vazio de resposta que soa como um grito. A ausência de defesa diz, sem palavras, que você não está mais disposto a negociar o próprio valor. Em outro momento bastava uma provocação para te tirar do eixo. Uma mensagem fria, uma acusação injusta, uma indireta. E lá estava você, tentando esclarecer, pedindo para ser compreendido, lutando para não ser mal interpretado. Agora, a cena mudou completamente. Você lê, entende, enxerga o padrão e escolhe não responder. Essa escolha simples desmonta toda a estrutura de poder que eles construíram em cima da sua emoção.
Para quem sempre precisou do seu drama para se sentir importante, o seu silêncio é ofensivo. Eles esperavam lágrima, desespero, ligações desesperadas, longos textos. Em vez disso, se deparam com alguém que apenas segue o dia, organiza a mente, mantém a rotina, não se afunda mais em discussões sem saída. Isso humilha, porque deixa claro que o jogo acabou sem que tivessem a chance de encenar a última cena. Cada resposta que você deixa de dar é um pedaço de controle que sai das mãos deles. Não reagir não significa fraqueza, significa que você não está mais à venda emocionalmente. Sua atenção não é moeda barata, seu tempo não é lixo, sua energia não está disponível para justificar o injustificável. Isso atinge diretamente o ego de quem acreditava que com poucas palavras conseguiria te desequilibrar sempre que quisesse. A comunicação se torna um espelho curioso. De um lado, mensagens cheias de indiretas, manipulação, tentativas de provocar culpa. Do outro, silêncio, distância, objetividade. Você não entra mais no jogo de provar que é uma boa pessoa, de implorar reconhecimento, de reviver antigas discussões. Essa diferença de postura evidencia quem está preso ao passado e quem decidiu construir uma história nova. Há uma hora em que eles percebem que o silêncio não é orgulho, é proteção. Você não deixou de falar por falta de argumentos, deixou de falar por excesso de consciência. Já entendeu que certas conversas não levam à cura, apenas reabrem feridas. Então, opta por se calar não por medo, mas por maturidade. Isso desmonta qualquer narrativa de que você não sabe dialogar. Na verdade, sabe tanto que escolhe não desperdiçar diálogo com quem não quer de fato ouvir. Esse silêncio começa a fazer barulho dentro deles. A mente se pergunta, por que não respondeu? Será que cansou de vez? Será que me superou? Será que encontrou alguém melhor? Cada dúvida é uma agulha no orgulho. Antes, tinham certeza de que um simples gesto te faria voltar correndo. Agora, a ausência de qualquer reação mostra que a porta por dentro foi trancada com chave emocional. Enquanto você se cala, sua vida fala. Suas atitudes, sua postura, suas novas escolhas acabam dizendo tudo o que as palavras não dizem mais. Você passa a investir tempo em quem te respeita, em projetos que te levantam, em ambientes onde não precisa se defender o tempo todo. Quem te feriu, observa mesmo que à distância que não existe mais espaço para os mesmos ciclos. E isso é uma mensagem dura de engolir. O silêncio, então, não é vazio, é limite. É a linha que separa o que você aceita do que nunca mais será permitido. Quem estava acostumado a andar sobre você como se fosse chão, agora encontra um muro. E esse muro não foi construído com vingança, e sim com amor próprio, com uma nova consciência de quem você é e do que merece. Humilha, porque deixa óbvio que eles perderam o acesso ao lugar de influência que um dia tiveram na sua alma. No final das contas, nenhuma resposta sua teria tanto peso quanto o fato de você ter parado de responder. A conversa que não continua, a briga que não recomeça, a justificativa que não vem, tudo isso comunica que a história deles na sua vida chegou ao limite. Você não precisa provar nada, não precisa se explicar, não precisa convencer ninguém. O silêncio que hoje você escolhe é o anúncio mais claro de todos. Sua paz vale mais do que qualquer diálogo com quem já mostrou que não sabe cuidar do seu coração. Quando você escolhe o silêncio e começa a se afastar, algo curioso acontece do outro lado. A personagem que eles interpretavam diante de você já não se sustenta. Enquanto tinham sua atenção, podiam bancar o seguro, o independente, o tanto faz. Porém, à medida que você some das cenas, a máscara que usavam começa a escorregar. Aquela imagem de alguém inabalável, que não liga para nada,
vai se desfazendo conforme percebem que perderam o acesso ao seu coração. Em um primeiro momento, tentam manter o roteiro antigo. Fingem que está tudo bem, ostentam uma falsa tranquilidade, mostram nas aparências que a vida segue maravilhosa. Postagens, sorrisos calculados, frases de efeito. Isso não é paz, é tentativa desesperada de provar para si mesmos que não precisam de você. Por trás dessa performance, a realidade é diferente. Sentem o vazio que ficou quando você parou de estar disponível para servir de apoio, de ouvinte, de base emocional. Chega um ponto em que as comparações se tornam inevitáveis. Eles olham para as pessoas ao redor e, mesmo que não admitam em voz alta, sabem que não é a mesma coisa. A forma como você cuidava, a maneira como escutava, o jeito como se entregava, nada disso é facilmente substituível. Podem até encontrar companhia, mas não encontram profundidade. É aí que a máscara do tanto faz começa a rachar, porque a ausência do que você era pesa mais do que imaginavam. Muitas vezes essa percepção vem em situações simples, um problema que surge e ninguém está disposto a ajudar como você ajudaria. Um momento difícil em que falta alguém que saiba acolher como você acolhia. Uma conquista que, antigamente, eles comemorariam com você, mas agora não tem o mesmo brilho. Em cada uma dessas cenas, a lembrança da sua presença volta como um lembrete doloroso. Perderam alguém que, na prática, valia muito mais do que reconheciam. Ao notar isso, alguns começam a sentir vergonha de como trataram você. Lembram das vezes em que te ignoraram, te ridicularizaram, te deixaram falando sozinho. Recordam o dia em que você pediu um pouco de consideração e recebeu frieza em troca. A partir desse contraste, a verdade se impõe. Você nunca foi fraco, carente demais ou insignificante. Foi alguém que ofereceu mais amor, lealdade e entrega do que eles estavam preparados para receber. Essa constatação mexe com a autoestima deles, porque desmonta a narrativa de que eram superiores na relação. Perceber que deixaram escapar a melhor pessoa que já tiveram exige encarar não só a perda, mas também as próprias falhas de caráter. Não é apenas saudade de você, é saudade de quem eles eram quando ainda tinham alguém como você ao lado, mesmo que na época não tenham valorizado isso. Em muitos casos, o orgulho não deixa que confessem essa perda abertamente. Ao invés de assumir que erraram, preferem se fechar, fazer piadas, tentar te diminuir na frente de outros, como se isso reduzisse o incômodo interno. Só que não reduz. Quanto mais tentam pintar você como exagerado ou problemático, mais a realidade externa desmente. Quem está em paz, reconstruindo a própria vida, é você. Quem vive se explicando, atacando e tentando controlar a narrativa, são eles. Tem um momento muito específico em que a máscara cai de vez. É quando percebem que você não está mais disponível nem emocionalmente, nem internamente. Não é só o contato que acabou, é o lugar que ocupavam em você que foi fechado. Você não idealiza mais, não espera mais que mudem, não fantasia um retorno. A partir daí, eles entendem, ainda que em silêncio, que perderam algo que não volta na mesma intensidade. Seu valor, que antes foi colocado em dúvida, agora aparece com nitidez justamente por causa da falta que você faz. Paradoxalmente, o respeito que você nunca recebeu enquanto estava presente surge quando já decidiu seguir sem olhar para trás. Essa é a parte mais dura para eles. Perceber que só conseguiram enxergar quem você era quando já não podiam mais desfrutar da sua presença da mesma forma. Nada disso significa que você é perfeito ou que nunca errou. A diferença é que, mesmo com falhas, você esteve ali de verdade, ofereceu o que tinha de melhor, tentou construir algo sincero. Eles, por escolha, trataram isso como pouco, como descartável. Agora, sem a máscara, são obrigados a encarar o fato de que perderam a melhor pessoa que já tiveram.
Não porque você se achava melhor que ninguém, mas porque ninguém mais se entregou como você se entregou. E essa é uma verdade difícil de suportar para quem acreditou que nunca perderia você de fato. Depois que a ficha cai e eles percebem que perderam alguém que nunca deveriam ter tratado daquela forma, geralmente vem a fase da substituição. Não aguentam lidar com o vazio, então correm para preenchê-lo com qualquer coisa. Novas pessoas, novos ambientes, novas distrações. É como se tentassem trocar uma peça rara por qualquer objeto que caiba no mesmo espaço, ignorando o fato de que valor não se mede apenas pelo lugar que ocupa, mas pelo que representa. Essas tentativas de substituir você, na maioria das vezes, começam até com certa arrogância. Querem mostrar que seguiram em frente rápido, que já existe alguém no seu lugar, como se isso por si só anulasse o peso do que fizeram. Só que existe uma diferença gigante entre ocupar posição e ocupar significado. Qualquer pessoa pode aparecer na foto, mas nem todo mundo alcança a profundidade que você alcançou na vida de alguém. Com o tempo, a comparação se torna inevitável. Não importa o quanto tentem negar, a mente deles busca parâmetros. Como você escutava e como os outros escutam, como você se importava e como os outros reagem, como você se entregava e como os outros se protegem. Não é que as outras pessoas sejam ruins, é que o tipo de entrega que você deu não se encontra em qualquer esquina, e isso vai gerando uma sensação incômoda de que está faltando algo, mesmo que por fora pareça tudo normal. Em muitos casos, começam a exigir dos novos relacionamentos aquilo que só você ofereceu. Querem o seu nível de empatia, a sua forma de perdoar, o seu jeito de acolher. Porém, se esquecem de um detalhe fundamental. Ninguém consegue reproduzir a entrega de alguém que foi ferido naquela intensidade e ainda assim escolheu ficar por tanto tempo. O que você ofereceu foi fruto da sua história, da sua essência, da sua decisão de amar apesar das falhas. Isso não se copia. A inquietação cresce na mesma proporção em que as tentativas de replicar o que tinham com você vão falhando. Cada nova pessoa traz sua própria bagagem, seus limites, suas fronteiras bem definidas. Não toleram o que você tolerou, não aceitam a mesma falta de respeito, não sustentam os mesmos desequilíbrios. De repente, quem estava acostumado a ser tratado como especial demais, começa a ser confrontado, questionado, colocado no lugar que jamais aceitava ocupar com você. Nesse ponto, o que antes era exibido como vida resolvida passa a ser um labirinto emocional. Pulam de relação em relação, de situação em situação, buscando a sensação de completude que tinham, sem admitir que aquela sensação estava diretamente ligada à forma como você se dava, e não à grandeza deles. Tentam repetir a história, mas a peça principal que fazia tudo funcionar, a sua presença, já não está mais disponível. Há também os que tentam te substituir com coisas, não só com pessoas. Mergulham em trabalho, em vícios, em distrações constantes, como se encher a agenda fosse o mesmo que preencher o vazio afetivo. Porém, por mais que se ocupem, há momentos de pausa em que tudo desaba. Um cheiro, uma música, um lugar, uma lembrança simples faz a mente voltar exatamente para os dias em que você estava ali, segurando tudo com a sua capacidade de amar e aguentar. Você, por outro lado, vai entendendo que não era fácil de ser trocado, como um dia te fizeram acreditar. À medida que eles se perdem, tentando repetir com outros aquilo que viveram com você, fica claro que o descartável nunca foi você. Descartável foi a forma como escolheram tratar algo valioso. Essa consciência fortalece a sua autoestima, porque mostra na prática que seu valor não diminuiu com a rejeição. Apenas foi desperdiçado por quem não soube reconhecer. Em silêncio, a vida vai ensinando a eles uma lição que você não precisou gritar,
Presença verdadeira não é algo que se encontra sempre que dá vontade. Existe gente que passa, existe gente que preenche e existe gente que marca. Você fez parte do último grupo. E perder alguém que marca não se resolve com novas fotos, novas conversas, novas experiências rasas. A sensação de falta persiste, porque não é ausência de companhia, é ausência de profundidade. Chega uma hora em que esse ciclo de tentativas frustradas se torna por si só um tipo de castigo. Cada nova substituição que não funciona reforça o mesmo recado. Aquilo que foi jogado fora não era pouco, era mais do que a pessoa estava preparada para receber. Enquanto eles se perdem tentando recriar com outros o que viveram com você, você se encontra, se recompõe e se constrói em paz. E nada é mais justo do que isso. Quem te tratou como se fosse fácil te perder, agora descobre na prática que difícil mesmo é encontrar alguém que se entregue como você se entregou. Existe um tipo de erro que a vida não deixa barato: fazer pouco caso da dor de alguém. Quem zombou de você quando estava no chão achou que aquilo ficaria por isso mesmo, que era só mais uma cena em que riam enquanto você tentava se recompor. O que essas pessoas esquecem é que a dor que hoje é motivo de piada vira amanhã a régua pela qual elas mesmas serão medidas. Ninguém pisa em um coração sincero sem deixar uma dívida pendente com a própria consciência. Enquanto você lutava para respirar no meio do caos, houve quem tratasse seu choro como drama, sua confusão como fraqueza, seu pedido de ajuda como exagero. Riram da sua insegurança, desacreditaram da sua fé, diminuíram o tamanho da sua luta. Essa postura pode até ter dado a sensação de poder na hora, mas planta uma semente que mais cedo ou mais tarde vai cobrar juros altos. Porque quem acha graça na dor do outro está, na prática, assinando um contrato com a própria colheita. O preço começa a aparecer quando a vida vira o cenário ao contrário. Aquelas pessoas que um dia zombaram dos seus tombos passam a enfrentar quedas semelhantes ou até piores. De repente, elas experimentam a sensação de não serem levadas a sério, de não serem acolhidas, de terem seus sentimentos minimizados. E nessa hora, a memória é cruel. Lembram exatamente do dia em que trataram você da mesma forma. É como se a vida dissesse: agora entenda na pele o que você provocou em alguém. Muitas dessas consequências não vêm na forma de grandes tragédias, mas em pequenas dores repetidas. Relações rasas, falta de apoio verdadeiro, gente que só aparece por interesse, ausência de alguém que suporte os defeitos e continue ali. Vão percebendo, situação após situação, que aquilo que tiveram em você não é comum. E a zombaria de antes volta como um peso enorme, porque além da falta, existe a vergonha de ter desprezado quem sentia de verdade. Há um detalhe ainda mais doloroso. Quando eles começam a sentir na pele o que você sentiu, não encontram em si a mesma força que você demonstrou. Descobrem que na hora em que a vida aperta, não é tão simples aguentar. A dor que antes foi motivo de risos, agora é um fardo real nos ombros deles. E nesse confronto com a própria fragilidade, fica impossível negar o que um dia fizeram com você. A consciência repete, insistente: você zombou de alguém que estava vivendo exatamente isso. Por fora, muitos tentam disfarçar. Fazem piada com tudo, usam ironia, fingem que nada os atinge. Mas quem já sentiu na pele a própria dor sabe que existem noites em que a máscara não sustenta. Sozinhos, sem plateia, encaram o peso de ter sido indiferentes justamente com quem mais merecia cuidado. Nessas horas, aquele riso do passado não soa mais como algo engraçado, e sim como um erro grave, quase impossível de engolir. O preço também aparece nas oportunidades que se fecham. Pessoas sinceras se afastam, relações saudáveis não se sustentam,
Portas que poderiam ter se mantido abertas se trancam. Quem ri da dor alheia transmite uma mensagem clara: não sei cuidar de quem está vulnerável. E a vida responde, afastando esse tipo de pessoa de ambientes onde exista verdade, lealdade e profundidade. É a maneira de proteger os que ainda têm o coração inteiro. Do seu lado, o cenário é outro. Você atravessou a fase da humilhação, encarou a solidão, lidou com a sensação de abandono. Mas, no processo, ganhou algo que eles não têm: consistência interna. Sua empatia cresceu, sua visão amadureceu, seu filtro para pessoas se fortaleceu. Hoje, você reconhece mais rápido quem não tem estrutura para lidar com a sua vulnerabilidade e decide não se entregar da mesma forma a qualquer um. Essa sabedoria é fruto direto da dor que eles trataram com desdém. Interessante perceber que quanto mais você se ergue com dignidade, mais pesado fica para eles o preço do passado. Ver você em paz, reconstruindo a própria vida, cuidando de si, buscando crescimento, evidencia ainda mais o contraste com a postura que tiveram. A zombaria envelhece mal. Aquilo que um dia foi engraçado se transforma com o tempo no testemunho do quão pequenos foram diante da grandeza da dor alheia. No quadro geral, a justiça não aparece como um espetáculo de vingança, e sim como um acerto silencioso. Você segue em paz, selecionando melhor quem entra na sua vida, construindo uma trajetória limpa. Eles seguem presos às consequências de ter debochado do que era sagrado. O sofrimento de alguém que só queria ser tratado com respeito. Nada é mais justo do que isso. A dor que usaram para rir se torna a aula que a vida devolve. E a paz que você conquistou vira a prova de que quem estava do lado certo da história sempre foi você. Se você chegou até aqui, é porque lá dentro existe uma parte sua que já se cansou de ser feita de pouco, de ser ferida e de fingir que está tudo bem. Você merece uma vida em que a sua paz não seja negociada, em que o seu coração não seja tratado como algo descartável. A sua história é importante, sua dor não foi exagero, e o que você sentiu não foi bobagem. Você é mais forte do que imagina, e este vídeo não é sobre quem te feriu, é sobre a pessoa poderosa que você está se tornando apesar de tudo isso. Agora eu quero que você participe ativamente. Escreve aqui nos comentários uma frase que resuma o que você está decidindo para a sua vida a partir de hoje. Pode ser algo como: minha paz vale mais do que qualquer migalha. A vida vai me ver vencendo em silêncio. Ou outra frase que tenha mexido com você durante esse vídeo. Faz isso por você, como um compromisso público de que não vai mais se rebaixar para caber em lugares que te destroem. Leve para o seu coração esta verdade. Quem tenta te quebrar hoje não tem poder sobre a pessoa extraordinária que você pode se tornar amanhã. A sua melhor resposta não será a queda de ninguém. Será a sua vitória em paz, construindo uma vida tão forte, tão alinhada e tão verdadeira que nenhum descaso será capaz de apagar. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Agora continua cuidando da sua mente. Assista o vídeo que está aparecendo agora no card e, em seguida, acessa o conteúdo exclusivo que eu deixei para você no comentário fixado. Isso pode ser o próximo passo da virada que você merece viver.